Bom dia! Tudo bem com você? Jovenzinho, jovenzinha? Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e de aprendermos segundo a sua palavra. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia agora mesmo, sentar-se junto dos seus pais, porque nós vamos estudar o texto. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. E o tema do estudo é: O Senhor te fará casa firme. É uma ilustração que mostra o contexto da passagem. Nós vamos estudar sobre Davi, Nabal e Abigail. Antes de nós começarmos a estudar, é sempre necessário recapitularmos aquilo que nós já vimos. Se você não assistiu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima e você vai poder clicar lá e ir direto na aula anterior para estar um pouco mais familiarizado com o que estamos passando, o que estamos estudando. Mas se você quiser estudar um pouco mais do conteúdo, vai poder também num card, este mesmo que aparecerá agora, estudar mais a fundo todo o conteúdo já estudado. Isso quer dizer todo o primeiro livro de Samuel. Bom, mas se você quiser continuar comigo agora, eu recomendo que você faça isso, porque nós vamos apresentar um breve contexto. Permaneça aqui e vamos lá para o primeiro ponto. O que nós aprendemos na aula anterior? O primeiro princípio, aquele que está determinado como o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas por que isso? Se você vai se lembrar que Saul estava perseguindo Davi e em determinado momento ele se afasta da sua guarda pessoal para ir se aliviar. O texto diz exatamente assim: se aliviar o ventre. E aí você pode entender, fazer o número 1 ou o número 2, ir no local onde ele estava, até mesmo descansar, tá? Não vamos descartar essa possibilidade. Mas como o texto diz, aliviar o ventre, a gente entende desse jeito. E ao entrar numa caverna ali estava Davi, a quem ele perseguia, a quem ele afligia, a quem ele causava tanto mal. Davi estava à espreita dele. E junto de um dos seus, Davi ouve que aquele era o momento que Deus tinha preparado para que Davi pudesse se vingar. Mas Davi era um homem muito prudente, conhecia Deus, temia a Deus. E por isso o princípio da sabedoria. Porque a sabedoria de Davi não permitiu com que ele fosse fazer mal a Saul. Não. Davi entendia que aquilo não era uma vingança pessoal da parte dele. Davi sabia que Saul estava sendo disciplinado por Deus e que isso era uma responsabilidade do Senhor. Que o seu papel naquele momento era confiar em Deus, confiar no Deus que por intermédio do profeta Samuel o havia ungido rei, e esperar o momento certo. Deus resolveria todas as coisas. Perceba que isso é uma atitude muito prudente, uma atitude de alguém que tem uma comunhão com Deus, um relacionamento muito pessoal, íntimo. Saber aguardar no Senhor o tempo certo, as razões certas, não agir por conta própria, querer resolver tudo no próprio braço. Davi prudentemente fez isso, mesmo tendo razões para poder acertar as contas com Saul. Então, o que Saul faz, aliás, o que Davi faz é rasgar uma parte do manto de Saul, e logo depois de Saul ter saído da caverna, Davi se apresenta a ele e disse: olha, eu não lhe causei mal. Tudo quanto dizem de mim, acerca de mim, que eu quero tomar o teu espaço, tomar o teu reino, etc., não é verdade. Se eu quisesse fazer isso, teria resolvido agora. E ao dizer estas palavras para o rei se comove. Rei Saul, então, naquele momento, tem um instante de lucidez, louva a Deus pela atitude de Davi,
diz que Davi certamente será um rei melhor do que ele e pede clemência, pede misericórdia para sua descendência, para que Davi não derrote todos os seus descendentes, não acabe com ele, não os extermine. Davi promete isso. Então nós terminamos nesse momento a aula anterior. Esse é o contexto da aula passada. E os aprendizados, o aprendizado máximo é esse, que é o temor a Deus. Temendo a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Temer ao Senhor, saber a sua vontade, saber o que Ele requer de nós, saber o que devemos fazer, o que não devemos fazer, vai fazer com que nós andemos de acordo com a vontade de nosso Deus e livres, leves, com a consciência tranquila de que estamos fazendo a coisa certa. E hoje, no estudo de hoje, eu quero destacar a prudência e a sabedoria, tanto de Abigail quanto Davi. Vocês vão perceber a Abigail nas suas ações em relação a Davi, e Davi também, muito humano. A gente procura destacar bastante as qualidades de Davi, mas Davi é muito humano, assim como nós, pecador, e por pouco não comete um erro. E Davi, por sabedoria, interpreta as ações de Abigail como vindas do próprio Deus, e então ele vai louvar a Deus por isso. Vocês vão perceber, então, a respeito da prudência de Abigail e da sabedoria de Davi. Mas tudo isso está relacionado com a providência de Deus. Você se lembra do que é providência? A providência é aquele cuidado do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, em garantir que todas as coisas hão de acontecer segundo a sua vontade. E em relação a nós, pequeninos, nós que temos uma visão totalmente limitada, apenas daquilo que acontece ao nosso redor, é a percepção de que Deus está agindo. Então, quando a gente percebe as ações de Deus, nada mais é do que a providência dele em garantir que todas as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Então, tudo isso está relacionado, toda essa história, esse contexto, a prudência, a sabedoria, tanto de Davi quanto de Abigail, tudo está relacionado à providência de Deus. E para nós, isso tudo nos serve de aprendizado. É isso que eu quero destacar para você hoje, jovenzinha, jovenzinho. Hoje nós vamos aprender a respeito dessas coisas, com a graça de Deus. Vamos lá? Então nós estamos no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Vale destacar aqui que acontece depois dos acontecimentos do capítulo 24, em que Saul se emociona, tem aquele momento de lucidez e fala aquilo que nós já estudamos agora há pouco, nos lembramos, né? Para Davi, acerca da sua descendência, Davi promete que o pouparia. Encerra-se então um período de caça de Saul para com Davi, mas isso não vai terminar assim, ainda vai ter novos momentos. Então vamos entender que houve uma trégua da perseguição de Saul para com Davi. Davi então tem um momento aí em que ele pode preocupar-se com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Não podemos nos esquecer que Davi havia se afastado, depois de ter fugido da presença do rei, para preservar a sua vida. Muitas pessoas seguem Davi. Davi era uma pessoa que tinha uma fama muito grande no reino de Israel. Já muito se sabia que Davi estava agindo de acordo com a vontade de Deus e que ele seria o novo rei no lugar de Saul. Então o reino estava dividido, havia ataques de todos os lados dos vizinhos, dos filisteus, mas ainda assim o reino, para ajudar, não estava unificado. Mas há um período de trégua. E um período que é marcado também por uma profunda tristeza, pois aquele que é conhecido como o último dos juízes, Samuel, aquele que foi o profeta, o sacerdote, aquele que ungiu tanto Saul quanto Davi, morre. Primeiro versículo deste capítulo. Vamos dar uma lida? Capítulo 25, verso 1 diz assim: Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel
se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na casa em Ramá, em sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Bom, todo esse início nos serve de contexto. Morre então Samuel, é um período transitório. Provavelmente vamos perceber as ações de Saul começam a voltar a serem malignas, muito por conta disso. Aquele que era o grande profeta de Israel, o grande juiz, né? Eu digo juiz porque julgou Israel. Ele faz parte do período entre a transição dos juízes, né? Onde Deus governava o povo, para a monarquia, onde um rei passa a governar o povo no lugar de Deus. Não que Deus não tivesse por trás do rei, mas é que naquele momento dos juízes era um período teocrático, agora passa a ser um período monárquico. Cada palavrinha difícil essa, hein? Teocrático vem de teocracia, a palavra theos no grego significa Deus. Cracia, no caso aqui, significa o governo. Então, é o governo de Deus. Deus era quem governava a população, o povo, que vivia sobre as suas leis, literalmente. E já a monarquia vem do arquede, um único líder, um único principal. E este é o papel do rei, a monarquia, um único, mono, de singular, né? Enfim, voltando para nosso estudo, morre então Samuel, e agora nós estamos vendo o contexto entre Davi e Nabal. Nabal não se sabe ao certo de onde ele aparece. Aquilo que nós sabemos a respeito de Nabal é o que está descrito no texto. Nós podemos interpretar o seu nome, o nome Nabal, como sendo a tradução de algo louco, de um ser que é louco, e que não necessariamente seria o nome desse personagem, que embora esteja escrito nas escrituras, talvez isso seja mais uma referência depreciativa acerca dessa pessoa que agia de maneira tão ruim e tão vil. Nós vamos ver que as suas ações não são ações ruins, elas destoam em relação à sua própria esposa, que é uma pessoa tida como alguém que possuía virtudes e alguém que tinha uma prudência mais elevada. Por isso que ela vai se tornar um personagem principal. Davi e Nabal então se relacionam da seguinte forma. Nós vamos ver ali desde o versículo 2 até o versículo 17 que Davi de alguma forma teve contato com o pessoal desse Nabal, e no momento em que eles precisavam não foi afligido nenhum mal a eles. Davi, pelo contrário, cuidou deles, permitiu com que eles ficassem em segurança e pudessem inclusive apacentar os seus rebanhos. E agora a situação é diferente. Davi e seus homens estão famintos, têm necessidades básicas, e conhecendo a respeito de Nabal, que era um homem abastado, um homem rico, alguém que tinha muitos bens, envia os seus próprios homens até Nabal para que esses pudessem, em primeiro momento, dizer que em uma oportunidade não foi afligido e não foi feito nenhum mal para com os homens de Nabal, e que, se possível, por misericórdia, por graça, que ele concedesse tanto aos homens de Davi quanto ao próprio Davi aquilo que ele puder conceder, quer seja alimento, quer seja vestes, bens, o que puder. É um pedido do rei, é um pedido de Davi, que é tecnicamente rei, mas ainda não oficialmente, por intermédio dos seus homens, para que eles pudessem ter alguma coisa, enfim, alguns cuidados ali. E a resposta de Nabal é muito dura. Vamos achar o texto que diz aqui? Aqui, ó. A partir do verso 9 está escrito assim: Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas as palavras em nome de Davi, essas que eu acabei de dizer, que os homens foram preservados e que Davi, enfim, havia poupado eles no momento que eles precisavam, e agora, se possível, que ajudasse os homens de Davi, inclusive do próprio Davi.
A resposta de Nabal, verso 10, é esta, aos moços de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, e que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde veio. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Bom, os homens de Davi voltam até Davi e falam: olha, fomos muito mal recebidos, houve uma grosseria sem tamanho da parte desse homem. Isso indigna, enfurece Davi, a tal ponto que ele fica doido. Se Nabal era o louco da história, agora Davi ficou louco de raiva, possuído de ódio, quis se vingar de todo jeito. Mandou preparar os homens. Olha a resposta de Davi, o que ele diz aqui? Verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, depois de ter ouvido a resposta: cada um cinja, vista a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram, pois, após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi subiu com um exército para se vingar de Nabal pela dureza da resposta. E o que acontece? Abigail, ela, esposa mais prudente, com maior consciência, temente, de certa forma, temente a Deus, conhecendo das histórias de Davi, conhecendo das ações de Davi, embora devesse ser também sujeita ao seu esposo, neste caso, importa obedecer a Deus que aos homens. E a prudência de Abigail, ela se destaca. Ela ouve dizer, por meio de um dos seus servos, de que as ações malignas do seu esposo, de resposta aos homens de Davi, estavam trazendo prejuízo para eles. Davi estaria voltando para se vingar de fato. E os homens, mais do que isso, disseram a ela que Davi, na oportunidade que teve com eles, nunca lhes afligiu, nunca fez nenhum mal a eles, pelo contrário, os tratou bem. E que a resposta do seu marido, o qual eles vão chamar de filho de Belial, Belial aqui entendamos um termo de origem hebraica, mas que aponta para o adversário de Deus, alguém muito maligno, de coração muito duro, e a ênfase de se dizer que ele é filho de Belial é que seu coração não lhe permitia fazer ação boa alguma acerca de Nabal, o seu esposo, e que a resposta de Nabal foi muito intempestiva, e que estava trazendo maldição, trazendo prejuízo para todos eles. Abigail tão prontamente já separa junto de seus servos bens para levar a Davi e aos seus homens, e ela os despacha primeiro. E tendo chegado junto de Davi, percebendo ele a fúria, dele já, ela se prostra diante dele e diz a ele para que ele tenha misericórdia dela, dos seus homens e do seu povo, e que não afligisse nenhum mal por causa da resposta do seu marido. Vamos ver o que ela diz aqui. Verso 23, e diz assim o texto: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, a Nabal, porque o que significa o seu nome é ele. Louco significa Nabal. A palavra Nabal é louco. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive a Deus, o Senhor, a tua alma
foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Agora falando acerca de Davi. Este é um presente que trouxe a tua serva a meu Senhor, falando de Davi. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor Deus te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Só até aqui. As declarações, então, de Abigail são profundas, de alguém que está profundamente incomodada com o que aconteceu, mas que também possui uma prudência de interpretar toda a situação e saber que Davi está agindo no poder de Deus, nas ações de Deus, de que ele será um novo rei, de que Deus está com ele, e mais do que tudo isso, de que Davi foi um homem bom, alguém que cuidava e que cuida do seu povo. Enfim, tendo feito tudo isso, Davi louva a Deus pelas ações de Abigail e sabe que Deus é quem impediu ele de ter feito o mal para com Nabal, um mal pessoal, vingativo e que traria sérias consequências a Davi. Deus o impediu de fazer o mal. A declaração de Davi é clara quanto a isso. Ele disse o seguinte no verso 32. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Pois bem, tendo encerrado todo esse contexto, retorna então Abigail ao seu esposo, e o texto vai dizer que Nabal, ao fazer um banquete de rei, para destacar ali a sua falta de percepção, maldade mesmo, né, de Nabal, né? Por ter tanta coisa, esbanjar tanta coisa e não ajudar aqueles que precisam de fato, especialmente aqueles que estão agindo para fazer a obra de Deus. O que nós vamos ver aqui é que Abigail não fala para Nabal o que aconteceu. O verso 36 diz exatamente isso. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, tinha bebido, provavelmente. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Depois então de ter passado tudo isso, Nabal ouve da esposa o que aconteceu. Só no outro dia, depois que ele já estava sóbrio, passado um período ali de coração petrificado, de alguém que apático a qualquer tipo de ação, sem fazer absolutamente nada, passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Bom, Deus disciplinou Nabal pela sua maldade. O fim termina com que Davi envia seus servos e convida Abigail para ser a sua esposa. Agora é lícito que ela se case novamente, tendo em vista que seu esposo havia morrido. É assim que nós vamos terminar a história de hoje. Essa passagem vocês vão ver do verso 39 ao 42. Sugiro que você leia. Vamos agora ver um pouco do aprendizado de hoje. Aqui eu destaco, meus amiguinhos, jovenzinho e jovenzinha, uma imagem ilustrativa, muito bem desenhada, inclusive, que retrata o pedido de Abigail por clemência a Davi. E aqui nós temos
o seguinte: o que nós poderíamos extrair acerca de Davi e Abigail nessa história toda? A sua prudência, digamos aqui, de Abigail, de interpretar as coisas e de perceber que as ações do seu esposo eram más. E isso é uma atitude muito prudente, de ir até a situação e tentar resolver, não de maneira conflituosa, mas apaziguativa, de uma maneira onde você busca a paz. Tenta evitar o conflito, diplomática. Ela tinha os bens, era esposa de Nabal, ela tinha como fazer isso. Foi corajosa. Destaca-se isso também. A sua prudência, a sua coragem, por enfrentar inclusive o seu esposo, sabendo que o coração dele é mau, agiu de conformidade com a vontade de Deus. Ela fez aquilo que Deus queria. Ela fez aquilo que é agradável a Deus. Ela fez isso também, certamente movida por um sentimento de fé e conhecendo as ações de Deus e sabendo que Davi estava agindo de acordo com a vontade de Deus, porque ela diz que Davi peleja as guerras do Senhor. E de Davi? Davi estava cego. Ele agiu ali com o fígado. Ele quis se vingar porque tomou uma resposta torta. Tudo o que ele fez ali de prudente, de sábio, em relação a Saul, estava indo por água abaixo. Ele ia se vingar e agir mal. Ele seria alguém só melhor que Saul, mas não seria alguém que a gente pudesse destacar qualidades, virtudes. Aliás, não podemos mesmo, porque quem age prudentemente, de maneira perfeita, plena, que nos serve de exemplo para todas as coisas, e que não haverá ninguém igual, incomparavelmente, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu nesta terra, homem encarnado, Deus encarnado, viveu como homem e sem pecar. Nos ensina como viver diante de Deus em obediência ao Pai, nos explica muitas coisas a respeito do plano eterno, a respeito de si mesmo, da sua misericórdia, da sua graça, acerca das coisas futuras, enfim. O nosso Senhor e Salvador é incomparável. Somente Ele viveu de maneira plena. Nem Davi, nem nenhum outro profeta, nenhum outro rei vai viver de maneira como Ele. Então, Davi age de maneira errada, assim como acredito que qualquer um de nós poderia agir. Mas graças a Deus, ele entendeu que a ação de Abigail nada mais era do que a ação do próprio Deus impedindo ele de fazer um grande mal, de derramar muito sangue. Davi chega a dizer que derramaria o sangue de todo homem que tivesse ali naquele meio, todo nascido do sexo masculino. Pois bem, e a providência de Deus se destaca, porque Deus está cuidando da história. Deus, o nosso Senhor soberano, Deus eterno, cuida e rege a história, de modo que nada escapa à sua vontade. E o que pode ser aprendido disso tudo? Que Deus ensina o seu povo, Deus ensina a Davi, Deus ensina por intermédio de uma mulher, Deus ensina aquele que é o rei e ensina a nós que estamos aqui estudando a sua palavra, de que as ações não devem ser tomadas a ferro e fogo, que devemos ter prudência, que devemos analisar as coisas, que devemos pensar, ponderar antes de agir, que devemos fazer as coisas certas, de acordo com a vontade dele, de modo que isso venha agradar o seu coração. Por isso eu convido você, jovenzinho e jovenzinha, a não fazer as coisas por raiva, por ira, porque seu pai diz para você não fazer. Saiba ouvir, saiba discernir. Quando sua mãe te diz para não fazer algo, quando alguém diz para você não fazer algo, pondere e veja o cuidado de Deus sobre a sua vida. Imagina, Davi estava doido, estava querendo ir lá para resolver a história, resolver tudo de uma vez. E quando alguém vem para ele, ele percebe, por causa do aprendizado que ele tem da palavra de Deus, ele percebe que ali então é a ação do próprio Deus impedindo ele de fazer um grande mal. É assim com você também, sabia? Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê sabedoria, te dê prudência, que você saiba que você está sob o seu cuidado, o cuidado do Deus eterno, na mediação de Cristo Jesus e no poder do Espírito dele, Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos ensina acerca de todas as coisas
da palavra dele. Por fim, isso é mais uma imagem ilustrativa do momento em que Abigail se prostra diante de Davi. Mulher com muita prudência, mulher que foi muito corajosa. Graças a Deus pela sua ação. Então, por hoje é só. Hoje esse foi o aprendizado. Espero que você tenha sido edificado. E que, se Deus quiser, amanhã nós vamos... Amanhã não. Uma semana. Daqui uma semana vamos estudar o capítulo 26 e aprender mais sobre esse belíssimo livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel. Um bom domingo para você. Deus te abençoe.